Boa noite, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Arte Livre. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente traz aqui para vocês uma entrevista com pessoas interessantes ligadas ao universo das artes. Hoje estamos aqui com Júlio Barreto, é um artista plástico que tem uma obra incrível. Estou aqui no ateliê dele, apaixonada, já gastei dinheiro, é uma maravilha. Júlio, muito obrigada por me receber aqui. Imagina. É um prazer enorme te conhecer, ouvir a sua história, conhecer seu ateliê. Obrigado. E eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como você começou, como foi a tua trajetória na arte, o que te levou a fazer arte, como que é a tua história? Minha história começa quando eu tinha o Valáurio, o Alex aqui do lado, e eu ficava brincando no ateliê, num dos ateliês dele, lá atrás, com uns carimbos e uns lápis de cor. Ele tinha que idade nessa época? É difícil de dizer, porque ele era acho que de 1949, e ele morreu com 37 anos. Né? Uhum. Ele era moço, e eu tinha 6, 7 anos de idade. Em que ano era isso? Isso foi anos 70, começo dos anos 70, Nossa. 72, 73. Aí, em 78, eu sei direitinho que assim, ele vivia fazendo estilogravura em tecido. Aí eu ficava lá, aqui no ateliêzinho dele do lado, ele vendo, ele imprimia as coisas. E um dia ele falou, vamos pichar? Eu falei, vamos. Foi aí que ele cortou na capa de um disco, ele cortou uma bota, que ele já vinha imprimindo nas estilogravuras, e saiu para fazer essa pichação, esse grafite, né? Mas a minha vida começou com... A primeira coisa que eu vi mesmo, assim, que eu tenho muita clareza, são as estilogravuras. As estilos, você via ele fazendo estilos e você começou a aprender. Eu observava, tal, ele fazia, a gente ajudava ele a virar a prensa, até o dia que ele colocou o motor na prensa e falou assim, olha que legal, agora não precisamos mais fazer força. Uhum. Aí continuava a fazer as impressões e também fazíamos outras coisas, pintávamos coisas lá atrás. E você ia para a rua com ele? Eu comecei a ir para a rua com ele aos 12 anos de idade, fomos algumas vezes. Eu era uma criança de 12 anos. Então, domingo à tarde, eu saía com ele, às vezes a Flavinha, a prima dele, filha da Beatriz, ela ia também. E ele saía com as crianças, que ele adorava crianças, saía com as crianças para pichar. Agora não pode falar pichar, agora é grafitar, né? Naquela época a gente pichava mesmo, com máscara, mas a gente pichava. Qual é a diferença da pichação e do grafite? Isso é uma questão um pouco complexa, porque no meu entender, né, que aprendi aqui dentro, que o grafite começou no Império Romano, né? E não tem nada a ver com as pinturas rupestres, que eram pinturas que representavam o cotidiano num lugar fixo nas cavernas, onde as pessoas viviam. Grafite, para mim, é tudo o que você inscreve ou você grafa em qualquer superfície que não seja a sua propriedade. Ou seja, você escrever num poema, na porta de um banheiro, ou num muro, ou fazer um desenho com máscara e spray, desde que não haja autorização, você está deixando uma marca, isso é grafite. O que a gente está vendo hoje em dia é um grande equívoco das pessoas serem pagas para fazer murais ou pagas para pintar a parede e chamando isso de grafite. Então, é complicado, mas para mim, pichação e grafite é a mesma coisa. Só que há uma diferença do, por exemplo, o que é bonito para você e o que é feio para você. Então você pega um quadro cubista e acha horroroso. E o outro artista pintou o mesmo tema de uma maneira hiperreal. Você fala, ai que lindo. As duas são pinturas. Então, grafite e pichação é a mesma coisa. Só que uma é aceita e a outra não. Uhum. E o grafite caiu na moda, né? Sim. Enfim. E entrou nas galerias, né? Tem muito grafiteiro vendendo caro em galeria, né? Eu sou a favor, eu não tenho nada contra. Mas assim, é difícil a gente dizer que está vendendo um grafite. Não, está vendendo um trabalho que lembra o grafite, que aquele artista que fez grafite transpôs numa outra superfície para a pessoa ter em casa. Né? Não é que você está comprando um grafite. Grafite você não compra, grafite você olha e de repente ele apaga. Alguém apaga, alguém derruba um muro, sumiu, é efêmero. A essência do grafite é essa.
o próprio Alex, eu também, a gente usa a máscara, o stencil, para fazer gravuras. Não quer dizer que isso é um grafite, não, isso é uma gravura, uma reprodução baseada com a mesma técnica que a gente usa para fazer na rua. É basicamente isso. E a tua experiência na rua, né? Porque você fez muito grafite pela rua? Fiz nos anos 80, 90, fiz bastante. Tem alguma marca registrada sua? Porque os grafiteiros têm alguma coisa que você bate o olho, ah, esse é de fulano, esse é de ciclano. Você tem alguma marca? Olha, eu fiquei conhecido por causa do Spirit. Um personagem de quadrinho do Will Eisner, que quando era moleque eu via nas coisas do meu pai, aqui escondido, entre as revistas de mulher pelada, né? Claro. E eu grafitei bastante na cidade. E eu tinha umas lambretinhas, uns desenhos de lambretinha, que o Valauri me ajudou a cortar, a resolver um detalhe. E agora, assim, o trabalho ficou conhecido. Eu gostei porque o trabalho ficou conhecido, surtiu efeito, que era o que eu queria. As pessoas olham e falam, que legal, quero fazer também. Como é que será que faz? E faz. Então eu passei de produtor a espectador. Ah, que interessante. As minhas experiências na rua foram super legais, uma ou outra desagradável, uma foi terrível, né? Mas no geral, assim, foi bom, valeu a pena ter... O que você considerou uma experiência muito ruim na rua que já aconteceu? Aconteceu que eu estava com um amigo meu, a gente estava grafitando de noite, e aí fomos grafitar numa parede, não sabia, que a gente não tinha visto que a parede era da casa, e aí veio um segurança da rua, desses que não tem credencial, e pegou a gente e sentou a lata, machucou a gente, me machucou muito. Poxa. E são esses vigias aí, né? Aí isso foi muito chato, mas a polícia mesmo já conhecia a gente, já sabia quem era, tinha sido capa de revista, olhava, você sou eu, tudo bem então. Mas faz pra lá que senão eu vou ter que te levar preso. E a polícia mesmo gosta, acha legal, né? Nessa época, nós sofríamos muito. Havia o quê? 15, 20 artistas pela cidade. Hoje existem centenas. Sim. Hoje em dia o cara pega o tablet e fica lá copiando horas um desenho, né? E faz murais maravilhosos. A gente não tinha nem 2 minutos para fazer um desenho. Não tinha que fazer qualquer coisa e vazava. E vinha para onde? Para o ateliê trabalhar, porque a coisa, pelo menos para mim, foi só uma passagem, uma coisa marota, de mexer com as pessoas, de brincar com a cidade. Coisa que eu aprendi com o Alex, né? Você colocar ícones nos cantos da cidade para as pessoas olharem e se divertirem. Né? Alex Valauri foi o primeiro grafiteiro? Não, Alex Valauri não foi o primeiro grafiteiro, não é o que inventou a máscara e o stencil. O stencil é uma técnica milenar, já existia, os sumérios já faziam. Mas aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil já havia gente, no Rio de Janeiro, os cariocas já faziam, muita gente fazia. Só que o Alex, ele ficou conhecido porque ele ia naquela trajetória passo a passo, que aliás foi um trabalho dele, ele colocou imagens que representavam o cotidiano das pessoas. E com essa mistura, essa colocação das imagens, ele acabou criando um personagem super brasileiro, que é uma mulher suburbana, mulata, que é a rainha do frango assado, que veio porque ele gostava de frango assado aos domingos, e a Iraci levava para ele o frango assado. Então ele ficou famoso por isso, por colocar essa coisa meio nonsense, essa coisa direta, sem muitos detalhes, uma coisa rápida, para você olhar, olha que legal, uma bota, depois um sutiã de bolinha, depois um óculos de gatinho, um telefone, e daqui a pouco você tem uma instalação, que é a festa na casa da rainha do frango assado. Que legal. Então foi juntando e criou um personagem. Isso era uma coisa interessante, porque tinha esse mistério, essa coisa mágica de um trabalho brasileiro. O mais legal era isso, é que era brasileiro, né? Isso é que é o mais cativante, que diferenciou o Alex, que trabalhou com grafite, ok, mas antes as pessoas precisam entender que ele era um ótimo e excelente desenhista e gravador, impressor, fazia ilustração, pintava também, né, fazia gravuras. O grafite foi uma coisa que ele fez para... Né, ele tomou gosto. Sim, né? sim. Então as pessoas confundem, então só falam do grafite dele. Tem muitas outras coisas também. Né? E a história dos adesivos? Os adesivos era aquela coisa, ele fazia os grafites e aí resolveu transformar, ou seja,
Ele também queria ganhar um dinheirinho que ele não era burro. Né? Então, assim, que nem eu também. Pintei camiseta, ele fez adesivos, pintou xícaras, fez um monte de coisa. Camiseta, xícara, adesivo para colocar no carro. Que era uma maneira de divulgar o trabalho e de também poder dizer que a pessoa tem um grafite, né, no vidro do carro. Que nem eu tenho ali um cometinha, depois eu te mostro um adesivo que eu tenho. É uma coisa assim de tirar o grafite, ou seja, ele não precisa ficar só naquela época, não precisa ficar só na cidade. Ah, tem uma coisa que lembra um grafite, então você pega um grafite para você, né, então um grafite recortado, em PVC, né, na camiseta. Cada suporte tem uma técnica para ser pintada. Então na parede você não vai fazer um silkscreen, não vai fazer um óleo. Pega uma máscara e estampa, né? Num postal você faz com carimbo, na camiseta é um silkscreen, no plástico é um adesivo, para você ir espalhando as imagens para as pessoas, com as pessoas. Que interessante, né? E a gente escuta muito falar que o grafiteiro, ele quando vai fazer o grafite, é uma forma de ele se sentir pertencente à cidade, né? Que é uma maneira de ele intervir na cidade de alguma forma. Isso tem algum sentido ou o grafiteiro faz porque sim? Ai, pois é. Hoje em dia tem muita gente que só faz para aparecer na mídia, para ficar famosinho, para não sei o quê. Eu acho que esse negócio de pertencer à cidade é tudo balela, sabe? É tudo, ou é para mídia, ou para ficar famoso, ou para ganhar dinheiro. Não sei, eu acho que faz quem quer. Eu fazia porque eu queria, porque eu gostava de provocar, eu gostava de agradar, gostava de instruir, de fazer dar risada, ou de indignar alguém. Mas essa coisa de dizer que o grafite insere você na cidade, não. Bobagem. Interessante. Agora, esse pessoal que tem uma das coisas que me chama a atenção, assim, que eu fico horrorizada de ver como que conseguem fazer aquelas pichações ou grafites nos lugares mais inusitados. Como é que conseguem subir no alto de um prédio? Você vê lá, como que o cara faz isso? Olha, vai sair um filme agora no cinema sobre uma turma de pichadores, né? Tem um assunto dirigido, já tem todo um roteiro dirigido, eles fizeram um filme. O que acontece é assim, é muito louco essa vontade que eles têm, o que eles conseguem fazer de invadir e escalar. Eles escalam pelas janelas. Meu Deus, aranhas! Virou uma coisa entre eles, uma coisa de disputa territorial. Desafio, né? Que o grafite sempre foi assim, né? Uma coisa de território mesmo. Desde o Império Romano. Né? Desde o Império Romano que vinha isso. Mas é que eu acho que eles têm essa adrenalina, essa coisa doida. Eu, no começo dos anos 80, 90, falava, ó, isso vai mudar. O que acontece? A cidade era tomada por grafites e propagandas. E eles pichavam. Aí eles começaram a ver que subir o prédio é mais legal, aparece mais. E aí eles se vangloriam porque tem um amigo, viu o picho dele, a menina que também escalou e escapou da polícia, a outra que caiu do viaduto. Acontece, né? É a busca pelo inusitado e a adrenalina que causa na pessoa, que vicia. Eu acho que só pode ser isso, porque... É interessante, mas a gente sempre discute, né, que o artista ele tem uma inquietação, né, uma necessidade de se expressar de alguma forma, e cada um busca uma maneira de expressar aquilo, né? Então o grafiteiro eu considero também um artista porque é uma forma que ele encontra de externar um momento, um ponto de vista, um estresse, o que for, mas ele tem que mostrar colocando em algum lugar. Como faz o artista, né? Sim, no caso do grafiteiro, o cara que faz grafite, ele passa para as outras pessoas, através da expectativa que ele tem, que as pessoas veem o trabalho dele uma vez que está na rua. É importante isso para ele. Eu, por exemplo, tive bastante, foi mais ou menos por isso que a gente faz, né? Para as pessoas poderem participar do seu sentimento. Né? Então, independe de se é tristeza, se é alegria, se é bonito. Sim, é um registro, né? É um registro de um momento. Né? Às vezes eu pego uma máscara, saio por perto de casa, faço um grafite para deixar um recado para um amigo, ou um desafeto, ou uma antiga namorada, ou a namorada, né? A pessoa olha e fala, ele esteve por aqui.
Então, olha que filha da puta, ele sabe assim. Aham. Então sempre tem essa coisa de você deixar claro o que você fez ali. Não, e o muralismo é interessante, né? Você pega o muralismo no México, né? Na época, muito analfabetismo, eles usavam as pinturas nos muros, inclusive para passar informações políticas, né? Para Exato. contar coisas que estavam acontecendo e faziam nos murais, né? Exatamente. É uma das coisas principais da pintura, na arte. É você, às vezes, você não precisa escrever para descrever uma situação ou um sentimento. Né? Os murais do México foram uma das maiores inspirações. Sim, né? fantástico, Fantástico. Né? Coisas lindíssimas. E é uma forma de instruir também. Aquele que não sabe ler se informava vendo aquelas imagens, né? Agora eu posso fazer uma ressalva. Eu acho que os murais do México são muito legais. Aí você fala para mim assim, Júlio, mas e os murais daqui? Ai, os murais daqui são legais. Mas tem uns que, sabe, eu sou um feminista, mas tem uns que, sabe, é só isso, o tempo inteiro isso, o tempo inteiro. Cansa. As pessoas estão fazendo isso com muita obviedade. Às vezes fica óbvio que é uma coisa do momento político. Vai lá e faz Aí passa o momento político, o trabalho dele fica datado por isso. Né? Então tem alguns que eu gosto muito aqui no Brasil. Né? Os Petos, não sei se eu posso dizer nome. Pode, claro. Os Petos, os Gêmeos, eu gosto muito. Uhum. Eu nem conheço os outros. Eu me desliguei da rua. Né? Fiz agora um trabalho ali em Pinheiros, na Vila Madalena. Mas assim, nada a ver com grafites e tal. A técnica, sim. Mas basicamente é isso, assim, ficou meio chato, sabe? Assim, aliás, eu até queria um dia montar um canal no YouTube só para falar que grafite já encheu o saco. Eu não aguento mais sobre falar de grafite. E o que você faz agora? Qual é o teu trabalho atual? Meu trabalho atual, por incrível que pareça, quando eu voltei para cá, para o Alto da Lapa, em 2018, final de 2018, eu vim para uma biblioteca que eu transformei num ateliê e que é vizinho de muro do Alex. Eu não sei porque eu já vinha fazendo gravura, de novo, estilogravura, lá no ateliê que eu tinha na Tamanás. E aqui eu fiquei fazendo. Eu continuei, falei, gostei e gosto de fazer, de ficar aqui, ou lendo, ou desenhando, e gravando e imprimindo. Né? Claro, eu tenho formação gráfica, fiz o Senai, arte gráfica do Senai, frequentei um monte de ateliê de amigos e tudo. Né? Participei, fiz exposições, vendi bastante trabalho, pintei bastante quadro, fiz bastante recorte, ilustração para revista. Mas aqui eu voltei e gostei da gravura. Gosto de fazer gravura, gosto de fazer estilogravura. E o meu trabalho ele tem a ver o quê? Com o grafite e a gravura. Tem o grafite que tem a coisa dos livros e a gravura que tem a imagem que eu usava nos grafites. Então, de uma certa forma, eu continuo fazendo o que o Alex fazia. Então você via um grafite meu de uns livros, e você tem também uns livros, outros, com gatinho, porque todo mundo tem gato, cachorro e livro em casa. Essas são coisas quase que essenciais. E aí eu fiz um recorte, né, para você percebe que o cara fez um recorte com a técnica do grafite, mas ele também tem em estilogravura a mesma. Então o trabalho todo ele é todo ligado. Né? Bem legal. Esse aqui, por exemplo, é maravilhoso isso. Né? Obrigado. Isso aqui, isso é um recorte pintado com spray e stencil do Frank Zappa. Nossa, que foi quem me ensinou a falar inglês, porque eu estudei a vida toda a música dele, gosto muito, bacana, né? Pichei ele já por aí, pela cidade. Que legal, que legal. Gente, o Júlio Barreto, ele tem muita história, tem muito conteúdo, muita vivência, e esse espaço que a gente está é muito rico, né? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, e ele vai ser nosso parceiro nas nossas bancas de souvenir. Nós temos banca de souvenir na Feira da Praça Benedito Calixto, onde eu estou todos os sábados, e no MASP, na Avenida Paulista, onde eu estou todos os domingos. Então, além da minha banca de gravuras e tudo, a gente vai ter também uma banca de souvenirs. E o Júlio, nesse ano, vai participar também do Festival Internacional de Arte, que vai ser em outubro, e ele vai ser um dos artistas que vai participar com exposições.
E fora isso, a gente vai editar gravuras deles, temos vários projetos com ele. Então visitem o meu site, lá vocês vão encontrar obras do Júlio Barreto e vão nas minhas bancas, que eu também vou ter obras dele para vender para vocês. E vocês podem entrar em contato com ele também, eu vou deixar aqui os dados deles para que vocês possam entrar em contato. E isso é mais uma entrevista que a gente faz com o intuito de que vocês conheçam mais formas de ver, né, as coisas diferentes, porque cada um vai dar uma opinião diferente, e isso é muito bacana. Treina o olhar e a sensibilidade para que na hora que você vai fazer uma aquisição de arte, o faça sempre com mais consciência e segurança. Então, esse é o propósito do nosso canal. Eu agradeço imensamente a quem nos ouviu até agora e peço encarecidamente que vocês deem lá um joinha e se inscrevam no nosso canal. O objetivo é que a gente consiga chegar cada vez a mais pessoas e tocar a alma das pessoas e a sensibilidade para que a aquisição de uma obra de arte seja sempre com muito mais valor agregado, muito mais do que uma mera assinatura. Combinado, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Fantástico, gente!